O amor, o elo da perfeição. André Donk, capítulo 3. Tema desta semana: o amor fraternal. Meta de hoje: leitura das páginas 37 a 39. Introdução. Neste capítulo, desfrutaremos de maneira rica e abundante o amor fraternal. A igreja em Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, é um modelo a ser seguido, bem como suas características. Veremos a seguir que para o cristão atingir a perfeição, o amor é o único caminho e que o Espírito, o terceiro da Trindade, é o protagonista para que o amor de Deus seja vivido entre seus filhos de maneira real, sem fingimento. Por isso, iremos compreender, por meio da experiência de Judá, que dar valor ao direito de primogenitura está totalmente vinculado a amar uns aos outros. Amado leitor, que Deus o abençoe nesta leitura. As características dos vencedores. As características da igreja em Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, são importantíssimas. Nela, o amor entre os irmãos não permite o esfriamento espiritual. Vejamos alguns aspectos. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 8. Para a igreja em Filadélfia, o Senhor colocou uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Outro aspecto é sua pouca força. A igreja não tem força política e econômica. Nossa dependência do Senhor é total. Nossa força está nele. Mesmo sendo fraca, a igreja em Filadélfia ganhou da parte do Senhor 2 elogios que enriqueceram seu testemunho. Primeiro, ela guardava a palavra. Guardar a palavra não significa armazená-la em nossa mente, e sim ouvir a palavra e praticá-la. A porção bíblica a seguir nos dará maior compreensão a respeito disso. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Os irmãos da igreja em Filadélfia praticavam o que ouviam. A palavra profética está sendo pronunciada e devemos colocá-la em prática, para que nossa casa espiritual esteja fundamentada sobre a rocha, que é Cristo. Outra característica fundamental: a igreja não negava o nome do Senhor. Pelo contrário, os irmãos invocavam o nome do Senhor e o exaltavam. Eles preservaram essa prática tão rica. No viver da igreja, damos muito valor ao nome do Senhor. Invocamos seu nome constantemente para que a vida divina nos preencha, e assim declaramos nossa dependência do Senhor. E Ele tem sua expressão em nós. Em Apocalipse 3, lemos ainda:
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 10. A igreja em Filadélfia guardou a palavra, ou seja, colocou em prática a vontade de Deus. Por isso, o Senhor cumprirá sua maravilhosa promessa, guardá-la-á da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Graças ao Senhor, essa promessa se estende a nós que não negamos o seu nome e guardamos sua palavra. No versículo citado acima, o Senhor acrescenta algo muito importante: a perseverança. Em Mateus 24 lemos: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 13. Nos tempos atuais, no viver da igreja, estamos no mesmo caminho da igreja em Filadélfia. Precisamos perseverar até o fim, guardando a palavra profética que temos recebido. Somente assim seremos salvos, ou seja, seremos vencedores e receberemos o galardão. Por fim, o Senhor traz uma rica palavra de consolo para a igreja em Filadélfia. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Dentre as 7 igrejas descritas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, essa palavra de consolo e encorajamento foi somente para a igreja em Filadélfia. E mais, o Senhor a encoraja a conservar o que tens, pois a coroa, o direito de reinar com Cristo durante o milênio, já é dela. Aleluia! Querido leitor, nós temos a coroa. Estamos no mesmo caminho da igreja em Filadélfia, guardando a palavra da perseverança e não negando o nome do Senhor. De que mais precisamos? Apenas conservar o que temos. Lembre-se, a coroa é para quem reinará com Cristo. Graças ao Senhor.